Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadores de valor. Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Esse ar-condicionado me soltou bem na hora da abertura do programa, me manda um ácaro ainda. Tá aqui do meu lado um cara que eu gosto, que faz muito tempo que eu não entrevisto, eu acho que vai fazer uns 10 anos, tá? Rapaz, que me diz que o carnaval, que o Canadá é do bicho, e é mesmo, e é porque eu fui, né? Então, eu posso dizer que o Canadá é o bicho. Miguel Nenevê, bom te ver, meu querido. Obrigado, prazer Fizemos grandes entrevistas aqui no passado, você tem uma coleção de livros, que já é o 10º? Não sei, 12º, 13º. Porque na época já tinha uns 4, né? E faz um monte de tempo que eu não entrevisto ele, então deve estar cheio de livro. Que bom te ver. Vamos falar hoje do seu trabalho. Você está traduzindo uma poetisa. É uma poetisa do Canadá, que é Pen Kem. Tem um livro aqui, Los Caminhos de las Miradas. Isso aí foi em português também, Pelos Caminhos do Olhar. Agora está em inglês, já está pronto na editora e tudo. Que eu trabalhei junto com uma poeta do Canadá, eu mesmo traduzi, depois levei para trabalhar com ela para deixar uma linguagem bem poética e tudo. Então, nada melhor que trabalhar com uma poeta, né? E para traduzir poesia. Deixa eu mostrar aqui o teu livro rapidamente. Esse aqui é um livro que a gente vai fazer um comentário breve depois, tá bom? Mas que bom te ver, tá? Obrigado. Hoje o Josenir está ávido por te entrevistar, que é a primeira vez que ele vai te entrevistar no programa. Né? Rapaz, só tu contar o teu currículo de vida vai levar um tempo que eu vou te falar. Mas vamos começar então pelo Josenir Jones Saúde, o seu colega de cátedra. Muito bem, meu amigo Benito. Muito obrigado uma vez mais por abrir espaços para os professores da Universidade Federal de Rondônia, para que os intelectuais do estado de Rondônia mostrem seu trabalho. E hoje contamos com uma presença ilustre. O professor Dr. Miguel Nenevê é uma referência acadêmica na área das letras, dos idiomas internacionais aqui no estado de Rondônia e representou o nosso estado e representa o nosso estado em missões internacionais, viagens, intercâmbios. Se não me engano, a pessoa da universidade aí que mais construiu pontes internacionais e nos honra a sua presença aqui hoje, professor Nenevê. Contamos também aqui com a presença da Camila Lima, né, comunicadora, que está ajudando a organizar o programa, trazendo novos entrevistados e tal, muito bom. Com o Eudes, quero saudar aí esse flamenguista, que apesar desse defeito é uma boa pessoa, ajuda a organizar aqui também o programa na parte técnica, e agradecer a vocês que nos acompanham, que acompanham aqui esse programa capitaneado pelo Paulo Benito. Camila? Bom, depois de uma apresentação dessa, não tem nem o que falar, né, professor? Bom, mas seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu conheço o senhor da época da UNI, seus trabalhos na época do curso de letras em inglês, né? Eu fiz letras vernáculas e é uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Eu vou chamar a vinheta e vamos começar a trabalhar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Miguel Nenevê. Oui. Canadá é bom, né? Pô. Rapaz, pena que aquele dólar deles é tão caro, né? É mais caro que o americano, pô.
Tá mais barato que o americano. Ah, mas quando eu fui tava mais caro. Aí, rapaz, tem esse lugar bonitinho, Toronto? Muito, Ah, muito. mas hei de voltar lá um dia. Bom, faz um breve resumo. Não breve não. Faça um resumo adequado da tua carreira literária até aqui, da tua jornada, do teu currículo, do nascedouro até o momento. Beleza. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. O Josenir falou um pouquinho já do nosso trabalho na Unir, né, que a gente trabalhou por muito tempo. E Camila foi aluna da Unir também. E o Benito a gente já conhece de outras conversas sobre livros e tudo mais. Desde 2000, pô. É desde 2000. E 2000 foi o ano que a gente criou o Núcleo de Estudos Canadenses Eu aqui. lembro, eu te entrevistei. Exato. Então eu estava falando rapidamente um pouquinho antes, sobre a questão do memorial, que na Unir, para você chegar à titularidade, professor titular, você tem que, ou você faz um memorial, ou você escreve uma tese. Aí nesse memorial é ótimo, porque você, de certa forma, é convidado a repensar a sua carreira. Por que você chegou ali e como que você chegou ali. E até a questão teórica que você abraça, que você tem que abraçar uma teoria para você trabalhar em cima dela, tudo isso você acaba sendo motivado a refletir. Por que eu vim aí? Por que eu peguei, por exemplo, pós-colonialismo? Por que a minha tese de doutorado sobre uma autora canadense, eu já usei essa linha do pós-colonial? Então, eu volto àquela questão do resumo. Eu nasci em Santa Catarina, no interiorzão de Santa Catarina. Não falava nem bem português quando fui para a escola. Falava pomerano. Isso, pomerano, um pouco de polonês também. Minha mãe falava bem polonês. Onde é que tu nasceu lá? Campo Alegre, no interior de Campo Alegre, nas montanhas de Santa Catarina. Lá pro lado de Brusque. Só que é nas montanhas, lado de... não é longe de Curitiba, só que é em Santa Catarina. Isso. Aí, por exemplo, essa foto é de Campo Alegre, do interior de Campo Alegre. É um lugar muito bonito aquela região. Muito bonito. E aí lá a gente, bem no interiorzão, e aí a pé para a escola, 3 quilômetros, às vezes descalço até, pisando na lama e tudo. E aí Ou quebrando geada. Isso. E, então, muita geada. E aí eu lembro que naquela época eu já via que o centro, o pessoal que morava na vila, bem na vila, pertinho da escola, era diferente do pessoal que morava na periferia. E aí tinha acesso a alguma coisa que a gente não tinha. Aí eu comecei a observar essa questão de certa desigualdade já. E não era uma questão de, por exemplo, pobre, que falta comida, alguma coisa, tinha fartura em termos, mas não tinha, às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um livro, um caderno, alguma coisa. E não tinha o que eles chamam, hoje eles chamam lá catapiá. Catapiá é o ônibus escolar que pega as crianças. Hoje, na época não tinha isso, não tinha nada. Tinha que ir a pé para a escola. Exatamente. E aí eu comecei a observar esse... Eu fazia 25 minutos a pé para a minha casa da escola, sabia? Sim, era isso. Eu era meia hora, exatamente. E aí, então... Isso, passa chuva, passa sol, e aí com frio ou calor. Isso, e você vai aprendendo a ter um domínio certo pelo seu objetivo, para controlar algumas, digamos, alguns convites para você desistir. Você vai aprendendo, não, eu não vou desistir, eu vou ficar, eu vou lutar. Eu acho que isso é importantíssimo. Aí quando eu tive que sair de lá para poder continuar estudando, aí fui numa cidade próxima, São Bento do Sul, depois entrei no seminário, acho que entrei no seminário católico assim, tipo, para escapar um pouco daquela... Aí fui em Curitiba. Você foi desses, então? Desses seminários? Foi. Aí dessa Foi, raça aí? Foi. Ah, sim, você foi também. Então, eu fui seminarista e foi ótimo, fui no 2º grau, entrei já no 2º grau. Foi ótimo porque tinha biblioteca dentro de casa.
a gente estudava grego, cultura grega. Eu tinha um padre que era professor da Federal de Curitiba, do Paraná, e que ele dava, inclusive, aulas de Tupi-Guarani, muita etimologia e tudo. Aí a gente vai despertando para isso. Aí fui para Jaraguá no noviciado, comecei filosofia. Aí comecei a filosofar, aí eu desisti do seminário. Mas quando eu desisti, eu continuei filosofia fora do seminário e já comecei letras também, porque letras era sempre meu sonho. Então, eu fui observando essa discrepância, essa diferença de privilégios e tudo mais. E quando eu saí do seminário, fui estudar, ensinar no interior, em uma cidade chamada Schroeder, perto de Jaraguá do Sul. E eu dava aula de inglês. Aí eu comecei a observar uma coisa que é interessante, que eu falo até hoje, quando eu dou palestras sobre o ensino de inglês, que você não tem que ser muito rigoroso na hora de cobrar que uma fala perfeita, alguma coisa, por exemplo, algumas pessoas dizem, não, é porque o americano fala assim. O aluno falou assim, beautiful. Aí o professor, não, o americano fala beautiful. Aí eu falei, por que essa perfeição? Você vai para o Canadá, ele fala beautiful. Ou você vai para Índia, ele fala beautiful. Então isso aqui me ajudou na minha infância, quando eu era pequeno e eu não falava bem português, eu falava cancha, vou chocar na cancha. Bem coisa de gringo. E a professora gritava comigo, não é cancha, é cancha, não é campo, é campo. Então eu pensei, no dia que eu ensinar uma língua, eu não vou ser tão rigoroso, eu vou valorizar mais a comunicação. Então, isso foi útil para mim. E aí, depois que eu comecei a ensinar inglês, depois mudei para Lages, Uniplac, depois para Tubarão, na Unisul. Terminei na Unisul. Eu tinha casa em Laguna, eu tinha. Oi? Eu tinha casa em Laguna. E Laguna? Bem próximo. Bem próximo, então. 20 minutos no dia 3. Nossa, eu adoro aquela cidade. Com trânsito é 1h30. Eu adoro aquela cidade de Tubarão. Aí depois eu terminei letras, saí para o mestrado. Quando eu terminei mestrado, voltei já como professor da Unisul. Só que daí na época eu ganhava pelas aulas que eu dava, tinha que dar 40 aulas para eu ganhar um salário mais ou menos. Aí pensei, eu tenho que ir para uma federal. Aí a Santa Catarina tinha acabado de ter um concurso, aí não deu certo. Aí alguém sugeriu Acre. Aí eu escrevi para o Acre, aí também já tinha acabado de ter um concurso, mas disseram, mas vai haver um concurso em Rondônia. Então pensei, fico 2 anos em Rondônia, depois eu pago meu estágio probatório, que na época era 2 anos, agora são 3. E eu volto para Santa Catarina. E até hoje. É aquela história, né? Bebeu água do Madeira. Eu ia ficar 2, 3 anos, estou a 20, para 21 agora. Aí você vê, eu estava menos de 1 ano, não tinha nem pagado o estágio probatório, aí tinha um concurso para uma bolsa pelo Conselho Britânico. Na época era nossa colega Odete da História, que era responsável por essa questão de alguma coisa internacional. Aí eu fiz aquele concurso, aí ganhei bolsa, o Conselho Britânico veio aqui para me entrevistar, muito engraçado. E aí eu fui para um curso de meio ano, só lá na Inglaterra, sobre ensino de inglês, na Universidade de Lancaster. Desculpa. À vontade. E aí, quando eu voltei, então eu já tinha começado a gostar dessa conexão da Amazônia com o exterior. Aí eu percebi que eu ganhei a bolsa, era muito concorrida a bolsa, mas eu acho que da Amazônia eram poucos que estavam concorrendo. Aí eu pensei, aqui é legal para você conectar com o exterior. Aí depois, quando eu saí para o doutorado, eu fui para Santa Catarina, doutorado que lá é tudo em inglês, né? Eu acho que hoje é o único programa que é tudo em inglês, PGI, Programa de Pós-Graduação em Inglês. Você faz todos os exames e tudo
Aí eu tinha um projeto de um autor americano, Nathaniel Hawthorne, que escreveu aquela obra A Letra Escarlate, sobre puritanismo e tudo. Aí, quando fui para o Canadá, eu comecei a ler, ganhei uma bolsa para o Canadá, primeiro da Embaixada do Canadá. Aí eu comecei a ler autora feminina, inclusive, que lá tem mais mulheres escritoras do que, inclusive, a prêmio Nobel, a Alice Munro é do Canadá, uns 4 anos atrás, né, que ganhou o prêmio Nobel. Então, aí eu mudei de ideia, porque aquela escritora escrevia sobre os métis, que são os mestiços, meio indígena, meio branco, tipo... Caboclo. Isso, caboclo. Eles eram uma mistura, os franceses, quando iam para Manitoba, principalmente para coletar peles, acabavam ficando sozinhos e casavam com índias, com indígenas, que lá eles falam First Nations, né, os primeiros povos. E aí eu vi que ela escrevia mostrando que no Canadá também tem essa diferença. O britânico bem no centro, depois do britânico vem o francês, depois vem os migrantes brancos, tipo ucranianos, que tem muito, poloneses. Aí depois vem os migrantes caribenhos, e bem lá na periferia, os indígenas, e mais que os piores que os indígenas são os mestiços, que os indígenas têm direitos, e os mestiços não têm alguns direitos. E ela escrevia muito sobre isso. Aí ela foi para a África, morar com o marido dela, que era um engenheiro, e depois ela separou-se do marido lá, porque ele achou que ela achou que ele tinha atitudes preconceituosas em relação ao africano. Então, aí ela tem livro sobre a África. Eu pensei, nossa, que coisa interessante, é isso que eu quero escrever. Sobre um autor que escreve sobre essas diferenças, discriminações, privilégios de um e não privilégios de outro. Aí, quando eu voltei, conversei com a minha orientadora em Florianópolis. Aí eu já tinha uma orientadora no Canadá, que era a Bárbara Godard. Aí eu falei, vou mudar de projeto. Daí ela falou, ela era feminista, falou, se for sobre mulher, você escrever sobre uma mulher, pode mudar. Aí era Margaret Lawrence, né? Aí eu voltei para o Canadá, depois já com bolsa sanduíche e tudo. Aí voltava primeiro com bolsas da embaixada, era de um mês só, ia e voltava. Aí peguei uma bolsa para 1 ano, e aí fiquei um pouquinho mais de 1 ano, e aí foi lá que eu fiz toda essa teoria do pós-colonialismo, que eu trabalho. Na época ninguém no Brasil trabalhava com isso, e aí eu fui vendo a importância da discussão de um texto literário, não só pela estética, que tem alguma pessoa que olha e diz, não, essa estética, a palavra que ele usa, aquela coisa, existe rima e assim por dentro. Você que fez letra sabe bem disso, né? Então, o que acontece? Tem que estudar um texto literário no seu contexto histórico, na questão social e assim por diante. Para mim não é válido se você não discute isso. E foi assim que eu comecei, quando eu terminei, eu estava terminando a tese, a minha orientadora, a canadense, falou, e aí você vai voltar para a Amazônia? E o que você vai fazer com isso? Com essa teoria? Eu falei, vou fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu vou trabalhar como a literatura representa a pessoa da Amazônia, ou como nós, às vezes que moramos aqui, desconsideramos a literatura local e privilegiamos uma literatura central. E eu vou usar essa teoria, que é do pós-colonialismo, inclusive para literatura de viagem. Aqui eu trabalhei muito como tradutor de escritores americanos, por exemplo, um que escreveu The Road to Extrema, é a estrada que vai extrema, ele pegou Vilhena até Extrema, que é na fronteira com Acre. Ele vai trabalhando a questão da... E aí um outro que escreveu The World is Burning, O Mundo em Chamas, bem preconceituoso em relação à Amazônia e em relação à América do Sul, de modo geral. Tem uma passagem que ele diz, a primeira reação no latino-americano é a inação, a passividade, a inoperância, a preguiça, e vai falando, você vê, e o cara disse que estava preocupado com o meio ambiente, que ele queria salvar o meio ambiente e tudo.
Aí depois ele vai mostrando que ele é super preconceituoso. Então pensei, essa teoria do pós-colonial, e aí tem autores como Frantz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire, esse pessoal, eles escrevem como que o Edward Said, que é super importante, como que pela literatura você pode perceber preconceitos, você pode e como que a literatura ajuda muitas vezes a manter privilégios. Tem aquele livro. Ou seja, você escreve para a classe dominante. Isso, tem um poema do Kipling. O Kipling é super respeitado. Rudyard Kipling, que escreveu Kim, escreveu aquele O Menino da Selva, Mowgli. E ele tem um poema que ele diz, ele fala do fardo do homem branco. Ele diz que o homem branco tem o fardo de levar a civilização para outro, mas é um convite à colonização e um exemplo de que diz, nós somos os superiores, nós os europeus somos os superiores, eles são os inferiores. Então, a gente começa a perceber que a literatura pode ser um meio de descolonizar, como pode ser um meio bem colonizador. E isso que a gente traz para as discussões, por exemplo, agora no mestrado, a gente tem muito espaço. E antigamente não tinha esse espaço. Você, quando ensinava, eu era professor de letras em inglês, só tinha espaço para literatura americana e britânica. E quanta literatura excelente e que é de inglês. Sul-africano. Sul-africano tem o Coetzee, por exemplo, que ganhou o prêmio Nobel e tudo. Nigeriano, o Achebe, o Soyinka, tem agora aquela Chimamanda Adichie, que é muito reconhecida, do Canadá, da Austrália, aqui de Trinidad, tem o Derek Walcott, que ganhou o prêmio Nobel e tudo, e Martinica. Então, e ignorava. E por incrível que pareça, eu não sei se eu devia falar, mas, por exemplo, eu pego no pé do pessoal do Acre. O Acre, no departamento de inglês, até hoje só se ensina literatura britânica e americana. Aí, e aqui a gente mudou. O pessoal de português, a Camila de português, na época era só, agora até pouco, acho que estão mudando, mas muito devagar. Era só brasileira e portuguesa. E tem um grande escritor, que é o Mia Couto, de Moçambique, excelente, para mim um dos melhores autores de língua portuguesa na atualidade. Ele de Moçambique, daí não inclui porque não é nem brasileiro nem portuguesa. Mas até na literatura, tanto brasileira quanto portuguesa, dentro do curso de letras, sempre priorizou os grandes autores, né? Isso, exato. Então, aí pega o canônico, o Eduardo Said, que fala muito disso. Ele diz, se você não tem coragem de não levar um canônico para a sala de aula, digamos, você escreveu um livro, não, o Paulo Benito ninguém conhece, não tem uma fortuna crítica, não vou, ninguém vai ler. Se você não tem essa coragem, como é que você vai promover a literatura? O Shakespeare era, no começo, ele era super... Era um cara, aquele teatro de rua, ninguém gosta dele, vamos estudar os clássicos. Aí teve um cara que teve a coragem de levar para a sala de aula e dizer, não, esse é e olha quem é Shakespeare. eu quero ler esse cara. Tá. E olha quem que é o Shakespeare. Professor, eu vou ter que chamar o intervalo comercial e o programa já acabou, tá? Vou te avisar. Ninguém falou nada aqui. Ficou muito tempo sem vir, é isso que dá. Muito bom, muito bom. Tem que falar dos livros Vou dele chamar um antes intervalo de- pequeno, tá, Eudes? E aí, quando voltar, a gente conclui, tá? Jogo rápido, é no ar, outro cá. Mas ó, quando eu vou... Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica.
Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. O programa está acabando, né? Deve ser rapidinho o intervalo. Professor, Só queria agradecer muito a presença do professor Nenevê e pedir, se sobrar um tempinho, que ele fale rapidamente dos livros dele e que volte em outros momentos para poder continuar. é só você agendar para ele, Muito tá? obrigado, meu irmão Benito. Muito obrigado, professor. Tá, ele já vai, agora eu vou deixar a Camila falar, porque aí tu vai responder e eu já vou dar tchau. Professor, um prazer vê-lo novamente e muito importante esse trabalho de desconstrução das elites da literatura, porque realmente não é só aqui no Brasil essa realidade, o senhor acabou de mostrar. E gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o seu trabalho de poesias, né, como autora, que o senhor está traduzindo aí, reforçando aqui o pedido do professor Joseni. Só para dizer uma coisinha, Benito, você que anda com gente que acha que foi para Oxford e tal, esse cara aí, ó, foi lá, publicou e tal, viu? Oxford e ainda por cima Roma, tá? Não é assim. Você tem 2 minutos para responder os dois. Tá bom. Muito bem, muito obrigado. Primeiramente, agradecer muito a atenção aqui e a oportunidade, né, de a gente poder falar. Vocês viram que eu adoro falar disso, né? E então, eu queria falar um pouco rapidamente sobre a produção literária. Eu tenho alguns livros acadêmicos sobre tradução e pós-colonialismo, principalmente, mas eu também gosto da escrita criativa. E eu trabalho com uma poeta canadense, Pen Kemp, e eu traduzo os poemas dela. Então, quando eu publico em inglês, já publiquei em inglês no Canadá, poemas em inglês, inclusive um livro sobre Frida Kahlo, que ela organizou lá, também tem poemas meus. E quando eu trabalho em inglês, eu trabalho com ela, porque ela é uma falante nativa e tudo mais, então eu traduzo normalmente e digo, vamos agora trabalhar. E eu traduzo para ela também, eu traduzo poemas, inclusive agora estou traduzindo um River Reverie, que eu comparo um pouquinho com o João Jesus de Paz Loureiro, que escreve sobre águas, aqui, que é do Pará, né? Um autor que a gente usa muito. João Jesus de Paz Loureiro é a poética da água, essa questão, um pouquinho do Tiago de Mello também, então dá para comparar com autores da Amazônia, inclusive. E ela trabalha muito, ela mora perto do Rio, em London, que é uma cidade do Canadá, que copia Londres da Inglaterra. Inclusive tem Oxford Street, tem umas coisas lá. O nome do rio é Thames River. Então eu tenho trabalhado com ela bastante quando é literatura estrangeira. E esse livro que o Benito já apresentou, então é um que a gente vai lançar em novembro, inclusive na Bolívia. É um livro em espanhol, tem em inglês. Em inglês ainda vai ser lançado, tanto aqui na América do Sul, na Guiana, onde eu trabalhei, na República da Guiana, já trabalhei lá, e no Canadá também. E nos Estados Unidos, que eu tenho uma amiga de Colorado. A gente o senhor está com uma parceria na República Tcheca, é isso também, sim, né? sim. Então, na Manda República... um abraço para o pessoal lá que está 30 acabando o segundos, programa. hein? Na República Tcheca, bem rapidinho. Então, é a cidade de Brno. Eu assinei um contrato com eles para dar um curso sempre no final do ano. Tipo, ano passado fui em novembro, fiquei novembro ou dezembro. Esse ano eu estaria agora no Canadá e depois eu iria em novembro e dezembro ficaria lá. Mas a gente vai dar uma disciplina, infelizmente, pela tela, que eu não gosto, né? E não vai dar para viajar. Mas eu tenho feito esse trabalho e também levo a Amazônia. Inclusive convido alguns colegas daqui, já mandei textos de pessoas daqui sobre a Amazônia para divulgar. Muito obrigado, sei que falei demais. Tá bom. Só dei tchau, criança. Tchau, professor, muito obrigado. Professor, tchau, muito pessoal. obrigada. Miguel, que Obrigado. bom te ver, tá? Você é um cara especial, vai vir mais vezes aqui, tá bom? Obrigado. Parabéns pela obra sempre pungente. Tá? Thank you. Muito obrigado. E o que eu vejo ainda muitos livros seus.
Obrigado. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.